aí, no vídeo de hoje, eu conto pra vocês sobre as 5 fragrâncias que me surpreenderam durante a pandemia. Bora lá? Bom, eu lembro que quando a pandemia de Covid começou, lá em 2020, a gente começou a conversar, né, em vários vídeos sobre o impacto que esse momento ia ter na nossa coleção, nas nossas escolhas, né, de perfumes, como a gente estava se relacionando com esse cheiro, com esses cheiros. Inclusive, depois de alguns meses eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês falando as coisas que eu tinha aprendido sobre os meus perfumes nesse período. E uma coisa que eu percebi, e vocês também falaram, é que a gente começou a ter uma percepção sobre fixação e projeção, né, dos nossos perfumes alterada. Fragrâncias que a gente achava que, não fixa tanto, não dura tanto, o cheiro é mais suave, eu amo usar. Usando em casa, a gente foi enjoando delas ou percebendo que, na verdade, elas tinham um desempenho completamente diferente e que usar, né, no ambiente externo, sair, interagindo com outras pessoas, ajudava até a gente a não perceber o quanto essas fragrâncias eram tão intensas ou determinadas notas, ou seja, ficamos mais perceptivos e mais sensíveis, né, a esses estímulos olfativos. Também buscamos ter contato com outras notas que até então a gente não interagia tanto, justamente pelo poder que elas têm, né, na aromaterapia, de nos acalmar. Então, muita gente foi para as lavandas, perfumes com nota de camomila. Teve o boom do Jasmine Sambac, né, que o Boticário popularizou, falando, né, das propriedades dessa flor para relaxar. Então, a gente aprendeu e a gente mudou muito os nossos gostos, a forma como a gente se relaciona. Eu vi essa mudança na minha coleção, eu me desfiz de algumas fragrâncias, outras acabaram e eu não senti vontade de ter, sendo que em outros momentos eu achava que elas iam estar ali no topo. E sei que isso também aconteceu com vocês, porque vocês compartilham isso sempre comigo. E é interessante ver, eu acho que a gente amadureceu, a gente mudou as nossas prioridades, o que era essencial. Algumas pesquisas também, né, saíram falando justamente disso, das pessoas estarem procurando cheiros mais para elas, né, mais para acalmar o coração do que para causar impacto nas outras. Então isso é muito interessante. E um perfume que chegou por aqui durante a pandemia e que teve esse impacto em mim de ajudar a relaxar, respirar e tranquilizar no momento que eu tava bem no auge, assim, do meu caos, foi o Glamour Myriad de O Boticário. Esse perfume eu fiquei de olho nele por bastante tempo, demorei muito tempo pra ter, mas aí lá em 2020, agosto de 2020, eu resolvi comprar e foi uma compra, assim, que foi acertada. Eu não usei logo ele, esperei um tempo até abri em novembro. E novembro de 2020 foi um período que eu tava, assim, tipo assim, toda calma, toda lalizen, tinha ido pras cucuias. Eu tava super tensa, super estressada, porque muitas coisas tinham acontecido. E aí eu peguei o meu Glamour Myriad pra usar. E, gente, ele me deu uma tranquilidade, um relaxamento, assim, incrível. É uma fragrância que, diferente de quando foi lançado, né, o Myriad, que tinha nota de canela, no Glamour Myriad a gente teve essa troca pela folha. Eu gosto muito do cheiro da folha de canela porque você sente um frescor acompanhado ali, sim, da nota de um nuance que lembra a canela, que tem a marcância da canela, que tem essa sensação, assim, de familiaridade, de calor, de família, de presença, mas sem ser demais, sabe? É uma fragrância muito gostosa, me trouxe uma sensação de aconchego, de boas lembranças, de gratidão até pelas pessoas que eu tive o prazer de conhecer ao longo da minha vida e que foram importantes na construção de que eu sou. Então foi um perfume que chegou no momento certo e vocês veem, né? Ó, eu tenho uma coleção substancial, né? Bastante perfumes, mas tenho usado e uso muito ele, é um perfume que eu gosto, sinto o coração ficar mais quentinho e fico feliz porque eu influenciei vocês bastante a darem uma chance pro Glamour Myriad de trazer ele aí pra vida também, e muitas pessoas que voltaram, né, seus olhares para essa fragrância durante esse período de pandemia também sentiram isso, essa paz, esse conforto interno, então muito bom, tá? Um que também foi super especial pra gente
é o Lavanda e Algodão na Mahogany, né? Foi um perfume que começamos juntos esse processo de desbravamento e usamos muito em 2020. Foi um perfume que ele me ajudou muito a ter uma sensação de conforto, de carinho em momentos mais tensos. Eu vi muitas amigas que tinham ele, usavam assim esporadicamente também, começarem a prestar atenção e usar essa fragrância mais nesse momento para sentir isso, né? Esse carinho, esse conforto, principalmente amigas que tiveram perdas significativas, né, de pessoas próximas a elas, sejam amigos, próximos da família ou até familiares mesmo. Então é uma fragrância que ajudou muito. Foi um perfume que em 2020 eu falei pra vocês que se eu fosse resumir o meu ano seria ele. Eu até comentei que algumas pessoas tinham dito assim: eu não vou mais usar os meus perfumes porque eu não quero atrelar eles a esses momentos. Mas aí imagina, né, se a gente tivesse deixado de usar as nossas fragrâncias lá atrás e agora, né, 2 anos, imagina você 2 anos sem usar nada de perfume, né? Ainda mais se você pensa no quanto os perfumes colaboram pra gente se sentir bem, pra gente ter boas lembranças, pra gente até manter as nossas esperanças ativas. Imagina como a gente estaria se tivéssemos seguido por esse caminho. Espero que quem comentou lá atrás que não ia usar nada, não tenha seguido por esse caminho e tenha encontrado nos seus cheirosos um conforto. E que pra mim foi um conforto, assim, muito especial é o lavanda e algodão. Não trago, gente, memórias negativas nenhuma sobre nenhuma das minhas fragrâncias. Sejam as que chegaram aqui nesse período, sejam as que eu usei mais nesse período, sabe? E uma que chegou nesse período foi também muito importante pra mim, foi o Natura Todo Dia Flor de Lis. Esse daqui, infelizmente, tá descontinuado, mas eu sei que muita gente aproveitou pra garantir ele, pra trazer nesse momento. Eu sempre conto pra vocês que quando eu dei a primeira borrifada dele, eu borrifei e tava lendo o que tinha na caixa, né? E na caixa falou assim, uma fragrância pra você se sentir ao ar livre. E de fato, quando eu borrifei eu senti isso. Eu senti como se eu tivesse num pico de manhãzinha, assim, umas 5 horas da manhã, 5h30, assim, o dia amanhecendo, tá terminando de sair aquele orvalho, mas ainda tá fresco o dia, tem um friozinho ali, você respira fundo e você sente o ar entrando nos seus pulmões. E assim, gente, eu me senti tão bem, porque eu tava me sentindo presa, sabe? Com claustrofobia, porque a gente não consegue mais respirar ar puro, né? A gente não conseguia naquele momento respirar ar puro sem estar de máscara, você não conseguia sair na rua sobre hipótese nenhuma, todo mundo estava muito preocupado. E aí você precisa desse oxigênio puro, você precisa sentir entrar nos seus pulmões sem amarras, mas não pode. E aí quando essa fragrância chegou, eu borrifei, eu senti isso, eu me senti assim, nossa, eu me senti na Chapada Diamantina, eu senti a natureza, eu senti. Foi uma vibração sensorial incrível, incrível. Eu não vou conseguir jamais aqui descrever pra vocês como eu me senti usando o Natura Flor de Lis, mas eu digo pra vocês que foi uma das sensações mais incríveis que eu já tive com perfume. Foi um dos momentos de catarse através de uma fragrância mais incrível que eu já vivi, sério. Eu sempre falo que as fragrâncias têm esse poder comigo, né? Elas me levam pra lugares, me lembram pessoas, então é muito louco, porque ao mesmo tempo que isso é muito bom, ao mesmo tempo que é muito ruim, porque acaba que às vezes eu me limito de conhecer, de experimentar um outro, porque eu lembro, fulano gosta daquele perfume. Mas a maioria das sensações que eu tenho são incríveis por causa disso, porque elas projetam minha imaginação, me transportam para esses lugares, para esses momentos, e eu consigo sentir como se eu estivesse lá, como se eu estivesse vivendo aquilo naquela hora, e tudo se transforma dentro de mim. É tão bom a gente poder ser transformado, né? E essa fragrância foi assim, provocou coisas muito quentinhas e felizes dentro do meu coração. Uma outra que também me surpreendeu bastante durante esse período de pandemia e já foi mais recente, né? Já foi no ano passado. E é engraçado, porque eu falo isso pra vocês sobre transformação de visão e de sensação, né? Quando eu comprei esse perfume, eu gostava dele, achava interessante, mas não era um perfume que eu queria usar sempre. Não era um perfume que eu passava e eu me deliciava, eu me deleitava, eu sentia o coração bater mais forte, eu ficava com um sorriso bobinho. Porém, ano passado, quando eu resolvi que eu ia... Então, tô aqui, tô no tédio, vamos dar uma variada, né, na vida que a gente tá levando. E eu resolvi que ano passado eu resolvi que eu ia limitar o meu contato com lavanda para experimentar outras coisas. E aí resolvi enveredar pelo campo da rosa
E eu tenho um perfume de rosas que é uma delícia, mas eu tinha dificuldade com ele, que é o Make Me Urban Ballet. Porém, nessa pausa, nesse revival, né, desse recomeço, eu me encantei com essa fragrância. Eu vi aqui uma fragrância deliciosa, uma rosa super cremosa, aconchegante de usar, elegantérrima. E aí eu comecei a finalmente entender uma coisa que eu sempre vi nos grupos, né, do Facebook sobre perfumes, etc., quando a galera falava, ou até quando ele foi lançado mesmo, esse perfume, eu lembro da campanha e de como as pessoas ficaram envolvidas, que era uma fragrância incrível, para você sentir a elegância, mais delicadeza e a sutileza. E combina com o período que ele foi lançado, né? Que ele foi lançado no Dia das Mães. E é isso, essa fragrância é linda, é uma das fragrâncias de rosas que eu aprendi a amar muito nesse período. Acho que se não fosse a pandemia e tá um pouco mais retida, com até um recebimento de estímulos um pouco mais limitado, acho que eu nunca teria prestado tanta atenção ao que é o Make Me Urban Ballet de verdade, e não teria me deleitado com esse perfume. Gostei tanto que na Black Friday eu comprei um backup, porque ele saiu de linha e, tipo assim, ele é muito gostoso. É um perfume que eu adoro usar. Sempre que tem oportunidade, eu vou lá, pego, uso e amo. Amo a cremosidade de Make Me Urban Ballet. Isso é o que eu digo pra vocês. Às vezes a gente precisa mesmo, né, mudar. E essa mudança de ares faz com que a gente consiga perceber as coisas de um outro jeito. Eu acho que a gente amadureceu forçadamente, né? Em meio a tanta tristeza, tanta coisa, a gente foi obrigado a ressignificar as coisas, né? E eu acho que isso ajudou muito, apesar dos pesares, sabe? A gente perdeu muito, a gente sofreu muito, mas ajudou a gente a ver as coisas com outros olhos. Ah, peraí, deixa eu priorizar aqui. E é chato dizer isso, porque é chato também perceber que às vezes a gente precisa passar por esses caminhos tortuosos pra gente desacelerar, pra gente prestar mais atenção. Eu sempre vejo as pessoas falando isso, nossa, mas por que que toda vez que acontece uma coisa ruim, vem esse discurso? Que é aquele, é até uma espécie de discurso positivista tóxico, né? Mas eu acho que é porque a gente se acostuma com a vida, às vezes quando tá tudo muito certo, né? A gente já, tipo, a gente não liga. E aí, às vezes, acontece esses momentos de choque pra você falar, bem, as coisas podem mudar a qualquer momento, né? Então, é bem louco. Uma fragrância que também foi bem especial pra mim, né, nesse período e que chegou e me surpreendeu, foi o Fluorescence da Jequiti. É uma chegada um pouco mais recente, né? Vocês vão falar assim. Mas sabe o que é engraçado? Quando o Fluorescence chegou, eu senti nele um DNA de Avon que eu não lembrava que existia e que eu sentia falta. E aí, quando eu lembrei, eu disse assim, cara, eu conheço isso daqui. E aí, daqui a pouco eu dei um segundo isso aqui. Nossa, tem um DNA de Avon dos anos 90, início dos anos 2000. E aí, de repente, eu me vi na sala antiga de casa, minha mãe fazendo a unha e eu, enquanto ela fazia a unha pra ficar quieta, folheando a revista da Avon, que a manicure que fazia a unha dela naquela época vendia, e sentindo cheiros ali da revista. Ter cheiro disso, de você pegar e folhear o braço ali, a revista ali com aquela empolgação, coisa que criança ama muito fazer e acredita muito, né, nesse ato. E aí eu senti uma coisa por dentro tão boa com essa lembrança, sabe? Uma esperança, assim, uma sensação muito diferente de lembrar de coisas simples que me faziam feliz. E foi um momento em que eu tava bem cansada, sabe? Das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. E ter esse revival, você lembra, nossa, poxa, eu era tão feliz com coisas simples, né? Ser criança. E hoje em dia eu tenho, nesses últimos 3, 4 meses, eu tenho conversado muito com as minhas amigas e com as pessoas até na rua, assim, que eu não conheço, na fila do mercado, que se a gente bem soubesse, a gente ia estimular muito as crianças a viver esse momento de inocência, de sutileza do dia. Porque quando a gente cresce e a gente lembra desses momentos que eram mais simples e que a gente enxergava a felicidade em coisas bobas, né? Que a gente hoje, como adulto, vê como bobo, a gente a gente sente uma coisinha diferente ali, né? A gente sente uma mudança estranha assim no dia, sabe? Você, poxa, né? Não sei explicar pra vocês, mas é especial. E essa fragrância pra mim acabou ficando especial por causa disso. Toda vez que eu passo ela, eu lembro disso, eu lembro desse cheirinho que ela tem, dessa vibe Avon anos 90, anos 2000, que pra mim, como criança, né, um perfume da Avon, nossa, meu Deus, era muito caro, era muito inatingível, né? Capitalizando pela minha mesada.
e era um desejo. E hoje tá ali, tá nas minhas mãos. Então eu acho que eu gosto muito do Florescence por causa disso, né? Dessa noção de proximidade e de lembrança. Ele diz assim, nossa, olha, um dia a gente achou que era inacessível e tá aqui. Então, adoro por causa disso, tá? E a última fragrância também é de Avon e que me surpreendeu nessa pandemia é o Pure Blanc My Essence. Sério, que perfume gostoso, gente. Ele foi lançado, né, nesse período de pandemia e tudo. Eu vi muitas pessoas comentando sobre ele, muita gente me indicou, mas eu tinha um pé atrás ali. Porque às vezes você se indica umas coisas assim e que não dá muito certo. Porque eu tenho um perfil de fragrância um pouco mais leve, mais versátil. Porém, eu me surpreendi com esse perfume porque apesar dele ter uma construção floralzona mais pesada e bem intensa nos primeiros momentos, né? Ele vai suavizando e fica uma delícia. É um cheirinho de sabonete, de limpeza muito gostoso de sentir. Que eu acho até que se eu não tivesse dado, né, esse tempo da lavanda que eu dei no ano passado, talvez eu não tivesse apreciado tanto ele quanto eu apreciei depois dessa pausa e desse mergulho nos florais. É um perfume que tem cheirinho de limpeza, tem cheirinho de sabonete gostoso. Já contei pra vocês, assim, diversas vezes que eu amo cheirinho de sabonete, né, no perfil do que o Florescence tem. E ele me surpreende do Florescence ao louca, que o Pure Blanc My Essence tem. Então é um perfume que eu gosto muito de usar ele. E gosto dele justamente por isso, porque ele passa e ele vai. Se ele fosse um perfume que tivesse uma super fixação e proteção, talvez não fosse ser uma fragrância tão confortável pro meu perfil, sabe? Então eu adoro, foi uma surpresa bem encantadora. É diferente do perfil do que a Avon costuma normalmente fazer, porque a gente não vê a Avon mexendo tanto em florais assim, né? Nesse perfil que o My Essence tem. Mas, principalmente pra linha Pure Blanca, né? Mas, assim, uma delícia e eu amei, tá? Ai, que alegria. Bom, é isso. Essas são as fragrâncias que me surpreenderam durante a pandemia, que me ajudaram a ter uma sensação um pouco melhor durante esses tempos difíceis que a gente viveu e que a gente ainda vive um pouquinho assim. Espero que realmente o 2022 seja um ano de começarmos a explorar novas possibilidades e ver uma luz mais intensa nesse túnel da vida. E eu quero saber também, né, quais foram as fragrâncias que vocês usaram mais durante esses últimos 2 anos e que mudaram a percepção de vocês e que soou como aquele alerta assim, então. Você mudou, né? Você tem novas necessidades. Conta aqui pra mim que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!